Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver o que é que vai ter essa semana, tá, no mercado, o que é que vai estar aí movimentando, tá, sobre os investimentos, as finanças, que é importante você ter atenção aqui, beleza? Então a gente já começa aqui a semana com a reunião do Copom, né? Então amanhã começa na terça-feira e termina na quarta-feira com a divulgação ali do resultado dessa reunião do Copom. Para quem não sabe, a reunião do Copom é a que vai definir ali a taxa Selic, tá? Hoje, atualmente, essa taxa Selic está em 15%, né? E aí, essa taxa, obviamente, está com juros altos, né? Só que também a gente consegue ter alguns títulos muito bons, com rendimentos muito bons por conta dessa taxa alta, porém é muito ruim para, por exemplo, financiamento, empréstimo, qualquer crédito, né, que for adquirido, você tem essa dificuldade, porque está muito alta essa taxa, né? Diminui muito o spread ali, por exemplo, que os bancos, né, recebem e dificulta qualquer tipo de coisa no mercado. Então a ideia de uma taxa alta é justamente para que ela evite que a gente gaste demais, que a gente faça muito consumo, né, de produtos, de serviços, etc. Então a ideia é reter um pouquinho o mercado para diminuir esse poder de compra aqui, né, para que possa dar uma diminuída na inflação que está muito alta, tá? Então a taxa de juros subindo é porque a inflação também está muito alta, beleza? Então aqui, ó, vocês podem ver no Boletim Focus que foi divulgado aqui em 31 de outubro, tá? Na sexta-feira passada, qual que é a previsão, na verdade, o que é que o mercado ele está cogitando ali com relação às taxas, tá? Então a gente vê ali, por exemplo, o IPCA, né, que é a inflação, ele teve uma leve queda, né, que foi de 4,56 para 4,55, tá? Há 4 semanas atrás ela estava em 4,80 e aí ela tá na sexta semana, por exemplo, de comportamento aí semanal que vem continuando aí em queda. Só que você vê que são números bem baixos, né? Ainda não está, inclusive, dentro da meta que o cupom estava estipulando, que é a meta de 4,5, tá? Então tá em 4,55, tá caindo levemente, mas ainda não tá dentro da meta ali que eles estavam esperando, beleza? Talvez por isso é até esperado, obviamente, que eles mantenham essa taxa nos 15%. Mas claro, não só tem esse fator aqui da inflação, como também tem os fatores de taxa de desemprego, enfim, então tem outros fatores aí que são importantes lembrar para vocês. A gente vê também aqui, quando eles emitiram o boletim, né, que o câmbio, né, o dólar estava sendo cotado ali a 5,41, tá? Então também ele vem no comportamento aqui, tá mantido há uma semana, né? Há 4 semanas atrás ele estava 5,45, diminuiu um pouquinho aqui esses números, tá? E a Selic aqui já vai na 19ª semana de comportamento aqui, esperado que ela se mantenha aqui nos 15%, beleza? É importante lembrar isso aqui para vocês. E aqui tem as projeções de 2026 e 2027. E como você pode ver também aqui, falando rapidamente, você vê que tá todos os comportamentos, né? Esse símbolozinho aqui de igual é que ele está se mantendo estável, ou seja, nem está subindo nem está caindo, né? Então, se não está tendo essas mudanças também para frente, é porque a expectativa está sendo a mesma que já vinha sendo cogitada, tá? Só lá em 2027 você vê uma pequena queda aqui, uma leve queda na parte de inflação, mas você vê um aumento aqui do PIB, beleza? Então, por enquanto, tudo se mantendo dentro do que era esperado, não está tendo uma queda tão acentuada assim para que eles pudessem talvez baixar a Selic rapidamente, beleza? Um outro ponto, né? O dólar, acabei de falar ali que estava 5,41 na sexta-feira, mas se a gente for olhar aqui, o dólar agora está 5,37, 5,38, ou seja, o valor da cotação do dólar aqui teve um pequeno impacto aqui, você vê depois que teve a reunião lá do Fed, né, que diminuiu a taxa de juros dos Estados Unidos. Quando você tem uma queda na taxa de juros dos Estados Unidos, o que é que significa? Que os títulos públicos lá, eles passam a não estar tão valorizados assim, né? Você não vai ganhar tanto com isso, né? Porque a taxa está menor, então você recebe menos, né? Apesar de lá ter uma segurança maior do que aqui no Brasil. Só que como você diminui a taxa lá, o que é que os investidores fazem? Saem de lá dos investimentos que tem nos Estados Unidos e vão aplicar aqui nos investimentos aqui no Brasil uma taxa Selic a 15% ao ano. Então é muito vantajoso eles estarem aqui no Brasil. Então normalmente você tem uma valorização do real em frente ao dólar por conta dessa diminuição da taxa de juros lá nos Estados Unidos, e foi por isso que teve essa pequena queda aqui no gráfico. Você consegue ver que chegou a bater aqui 5,36, 5,35, voltou um pouquinho aqui para 5,37, tá? Se você olhar aqui, ó, historicamente, em 10/10, né, no mês passado, ele chegou a bater 5,50, tá? Então essa queda lá na taxa de juros dos Estados Unidos é bom, porque, por exemplo, se
você quiser comprar dólar, né, fazer alguma reserva, aproveitar agora, se você vai viajar para lá, né, você faz uma reserva, ou também produtos, né, que são importados e tudo mais, eles acabam ficando um pouquinho mais atrativos, porque o real está um pouquinho mais valorizado, beleza? Aqui também teve uma divulgação do PNAD, tá, que é a agência lá um dos órgãos ali do IBGE, que ele faz essa pesquisa aqui de taxa de desocupação das pessoas aqui de 14 anos ou mais, tá? Isso aqui foi do período entre julho, agosto e setembro de 2025, e ele foi divulgado agora na semana passada, acho que tem uns 3 dias, então foi na sexta-feira. Taxa de desocupação aqui chegou a 5,6%, tá? Então tem matérias aqui que falam sobre essa taxa de desocupação, tá? É o menor percentual que chegou, então muito bom que você está tendo muita gente que está empregado, então isso ajuda bastante. Claro que dificulta um pouquinho mais também a questão da inflação, porque você tem mais gente trabalhando, então também você vai ter mais aquecida a economia, e esse maior aquecimento nesse momento que você tem uma inflação mais alta, você dificulta um pouquinho esse processo de queda da taxa Selic, tá? Porque eles têm que manter alta para que diminua mais o seu poder de compra, beleza? Bom, outro cenário aqui que a gente vai ter, também de ponto de atenção, já falei aqui sobre a Selic, falei sobre o dólar aqui, falei sobre a divulgação aqui da taxa de desemprego, que ajuda possivelmente a ter uma diminuição lá na taxa Selic, né? Mas por conta da inflação ter mantido, né, e ter caído muito pouco, né, possivelmente, acredito eu, que ele ainda deve continuar nos 15% ali, beleza? Lembrando que ainda vai ter mais uma reunião do BC, que é em dezembro, tá? Então a reunião deles ali vai ser na terça-feira e a divulgação vai ser na quarta-feira, no dia 10, tá? Então daqui a um mês e pouquinho vai ter essa última reunião do BC, e aí a gente vai ver como é que vai ser ali essa reunião deles ali para, né, esses próximos dias, se pode ter alguma melhora ou não. Também tem aquela questão da conversa entre Lula e o Trump, não sei se já estão próximos ali de sair algum resultado que possa diminuir ali as taxações aqui para o Brasil referente àqueles produtos, né, que foram divulgados, beleza? Mas aí a gente segue acompanhando aqui, caso tenha alguma novidade a gente vem divulgar aqui. A Ibovespa, ela chegou a bater aqui 149 mil pontos, tá? Então tá muito próximo de bater os 150 mil pontos aqui, que é é a primeira vez, né, a maior máxima, o maior pico aqui, né, ela nunca chegou a esses 150 mil pontos, e você vê, né, que ela veio ali, ó, em setembro, ela chegou próximo, tá, chegou ali em 146 mil pontos e tudo mais, depois caiu aqui, ó, chegou em 140 mil pontos em 10 de outubro, e agora, né, chegou a bater ali no dia 31 de outubro a 149.540 pontos ali, praticamente muito próximo de bater os 150 mil pontos, mas a gente sabe que é muito difícil isso aqui, porque depende dos resultados aqui, né, do crescimento que as empresas podem gerar, né, porque esse aqui é um índice que ele está atrelado ao crescimento de várias empresas ali que eles selecionaram para isso, para fazer parte desse índice. Então, caso essas empresas apresentem melhora, ele consegue aqui atingir essa máxima de 150 mil pontos, e obviamente para o mercado isso é muito ótimo, é muito bom, porque eles veem isso com bons olhos, beleza? Tem até aqui uma matéria do G1 que eles falaram sobre isso, né, sobre a Ibovespa, né, fechar acima dos 149 mil pontos pela primeira vez na história, né? O dólar caiu, então tudo é um crescimento aí que está acontecendo e as mudanças que estão acontecendo no mercado, beleza? Então o vídeo era esse, bem curtinho, só para começar a semana você bem informado, tá? Se você quiser mais notícias como essa, se inscreve aqui no canal e bate aqui no sininho para receber nossas notificações quando tiver vídeo novo, beleza? Obrigado e até a próxima.